vídeo vai estar maravilhoso. Hoje eu vou contar o porquê eu saí do Brasil. Sempre me faz essa pergunta. Quando a pessoa acaba de me conhecer, sempre faz essa mesma pergunta. Fernanda, por que você saiu do Brasil? Se liga, fica ligadinha, curte o vídeo, solta a vinheta. Vamos lá contar pra você um pouquinho da minha vida, mais outro episódio, pra que vocês ficam conhecendo, porque é tanta coisa que aí fica difícil, né? Vamos lá, hoje eu vou contar o porquê eu saí do Brasil. Toda vez que eu acabo de conhecer uma pessoa, ou a pessoa me conhece, eu vou a alguma viagem, alguma coisa, sempre me pergunta, Fernanda, por que você saiu do Brasil? Por quê? Em 2004, eu tinha 24 anos, eu tinha um filho de 3 aninhos. 3 aninhos e pouco. E eu tinha uma vida muito difícil, assim. Eu era classe baixa, né? Trabalhava numa empresa das 8 às 18. E ainda, à noite, tínhamos um bar chamado Futurinho. Provavelmente, quem mora na Barueri, a região, conhece Futurinho. Então, eu e meus irmãos, juntamente com a minha mãe, meus 2 irmãos e a minha mãe, começávamos a trabalhar de noite. Então era muito difícil, eu entrava nessa empresa, eu era recepcionista bilíngue, porque eu falava um pouco de inglês, não muito, tinha um inglês bem básico, mas dava para o gasto. E nessa empresa eu trabalhava das 8 às 18, de segunda a sexta, e à noite eu trabalhava de segunda a domingo, à noite nesse bar, né, ou nesse pub. De segunda a sexta, de segunda a quinta eu trabalhava, eu ia por volta das 8, 9, só para ajudar um pouquinho, mas o que pegava era na sexta. Na sexta-feira tinha o pagodão lá, que começávamos 6, 6 e meia, e até virava sábado, eu saía, cansei de virar à noite trabalhando, saíamos e ia limparmos o bar, né, eu ia pra minha casa por volta das 2, 3 do sábado para dormir. Era muito cansativo. E eu lembro, desde criança, eu sempre tive essa vontade, esse sonho de morar fora. E quem é brasileiro que mora no Brasil, ainda eu sei que eu ouço muito isso. O Brasil é muito difícil, sempre foi muito difícil, e parece que de uns anos pra cá tá piorando, né? Então, eu juntou a fome com a vontade de comer. Comecei a pesquisar como eu podia ir embora do Brasil, mas até então eu não sabia ainda que eu viria para a Inglaterra. Na minha cabeça, porque a maioria de brasileiro, pra gente, é América, né? Devido aos filmes, devido às propagandas, é muita propaganda, e principalmente pra mim. Igual eu falo, essa confissão de uma imigrante é baseada na minha experiência de vida, né? Cada um tem a sua. E eu lembro que eu comecei a pesquisar. Então, eu sempre tive esse sonho. E devido eu trabalhar de recepcionista bilíngue, eu ganhava muito pouco. Eu era muito pouquinho, nunca dava, eu nunca podia, eu era muito limitada, muito. Eu sempre tive sonhos de viajar, eu tinha vontade, desejo de conhecer outras culturas, outros países. E eu vendo meu filho pequeno de não só isso, poder dar uma educação, poder dar um futuro melhor do que eu já tive, né? Agradeço muito aos meus pais, no caso a minha mãe, pelo pouco que eu tive, porque o que ela conseguiu me dar, mais pela educação, né? Mas não era muito, tudo que eu queria, eu lembro que eu tinha que correr muito atrás. E aí eu decidi. Por que eu decidi? Eu trabalhando nessa empresa como recepcionista, eu conheci um rapaz. Eu vou mudar os nomes aqui, vai ter uns nomes fictícios, tá bom? Vou colocar o nome dele de José, tá? É um nome fictício. E o José trabalhava comigo, e a tia dele morava na Inglaterra. Então, eu comecei e pensei, bom, ele já tem uma tia que mora na Inglaterra, e eu descobri que essa tia casou pela segunda vez, e o filho dela morava no Brasil e precisava levá-lo até a Inglaterra. Pensei, minha chance.
Então eu comecei a conversar com o José, comecei a conversar, até convencê-lo de falar com a tia dele e falar: olha, eu posso levar o seu filho, mas em retorno você me ajuda em um mês, né, para eu ficar na tua casa, e nesse tempo eu fico aí, depois eu me viro, porque eu não tinha família em lugar nenhum, né, na Inglaterra muito menos, ninguém falava inglês e muito menos passaporte, né, no caso nacionalidade que eu poderia pegar. Imagina, eu, coitada de mim, a única nacionalidade que eu tinha é osasquense, porque eu nasci em Osasco. Mas é até bom, sabia, gente, que eu vou te falar, o que não mata fortalece. Tudo que eu passei foi bom, que me tornou essa pessoa forte que eu sou. Aí eu convenci o José da tia, aí eu comecei a pedir o telefone. Ele primeiro conversou com a tia dele de mim: olha, ele tem a minha amiga, ele conhece a minha família. Eu levei pra conhecer meu pai, minha mãe, todo mundo, pra saber que eu sou uma pessoa boa, não sou nenhuma doida. E aí convenceu ela de me receber, ficar comigo por um mês, pelo menos ter um teto, né, pra onde morar. E ela falou assim: não, tudo bem. Então eu comecei a conversar pelo telefone. Na minha época, gente, não é pra dar risada não, mas eu conversava com ela pelo orelhão. Era ficha. Eu lembro que eu comprava um bolinho de ficha, nem lembro o dinheiro, eu colocava só pra conversar. Nós conversávamos uma vez na semana, não era direto. E aí ficou tudo acertado de eu levar o filho dela. Comprei a passagem, detalhe, eu não tinha dinheiro. Aí foi uma luta pra pedir pros meus patrões pra poder me mandar embora, pra eu poder pegar a rescisão, né, até então. E aí eu fui conversar com meus patrões, pedi, quando eu fui pra dizer: por que você quer ser mandada embora, Fernanda? Eu expliquei que meu maior sonho era ir embora pra Inglaterra, que eu tinha conhecido um rapaz que conversou com a tia dele e me deu essa oportunidade. As pessoas acharam que eu era louca. Como é que pode uma moça de 24 anos, nunca saiu do seu país, nem falava idioma, e assim se aventurar? Como pode uma moça de 24 anos, né, que nunca saiu do seu país, e assim se aventurar? Mas eu ia mesmo, porque, olha, gente, eu não sei vocês, você que tá aí assistindo agora esse vídeo, sabe, só você sabe a situação que você tá passando. Então não adianta ninguém falar pra você, só a gente sabe o tamanho dos nossos sonhos. E eu sabia exatamente onde eu queria estar, onde eu queria chegar. Então, pra mim, tava de boa. Fui, conversei com ela, tá tudo acertado. Graças a Deus consegui ser mandada embora, recebi um dinheiro, pouquinho, mas recebi. A minha mãe, que é minha mãe é minha salvadora, minha mãe é minha melhor amiga. Primeiro de tudo Deus, né? Acima de tudo Deus, e depois a minha mamãe. Ela me ajudou. A gente saiu pedindo para amigos dinheiro emprestado para poder comprar passagem, que eu não tinha. Pediu para um tio meu, não vou dizer o nome que ele vai saber. Ele disse que não podia me ajudar. Aí pedi pra... sei que minha mãe pediu pra umas 8 amigas, sei lá, 8, 7, 8, uma coisa assim, amigas pra ela. E aí a passagem, né, foi de picadinho, 500 aqui, 1000 ali, 2000, e a gente conseguiu essa passagem. Nem me recordo quanto que foi o valor, mas era bastante pra quem não tinha nada. Se hoje em dia já a passagem é o olho da cara, imagina antigamente, né? Isso eu tô falando, gente, de quase 20 anos atrás, entendeu? Eu tinha 24 anos. E aí consegui, com muito sufoco. E eu ligando pra tia desse meu amigo, eu falei: olha, eu não tenho dinheiro. Ela falou assim: não, tudo bem, você pode vir, nós não temos luxo, mas você fica na minha casa. Eu pensei: bom, um teto pra ficar e fome não passando, me dando pelo menos um pãozinho ou um arroz com feijão já tá de bom tamanho, ou macarrão, qualquer coisa, desde que eu não passe fome, né? Sempre pensei isso. Então ela disse: pode vir, não tem problema. Foi isso que tava acertado, gente. Então, toda feliz, peguei minha mala, minha mãe comprou uma malinha, tudo direitinho. Fomos, peguei o filho dela e levei ele lá. Quando cheguei em Londres, olha, eu nunca me apaixonei assim perdidamente por ninguém. Que tem pessoas que dizem, né, que se apaixona à primeira vista. Eu me apaixonei à primeira vista pela Inglaterra. Eu lembro como hoje, gente, quando eu pisei o pé na imigração, meu coração disparou. O cheiro do país, esse país, não sei te falar, né? Eu sou apaixonada, não sei nem como eu falo.
Aqui tem um cheiro, eu amo aqui. Eu amo ser brasileira, amo o Brasil, mas eu sou minha segunda paixão. O Brasil é meu amor, a Inglaterra é minha paixão. Sou completamente apaixonada, desesperada por esse país. E eu gostei desde o início. Quando cheguei na imigração, passei. Gente, imagina a cena. Quando eu passei na imigração, fui levar o filhinho dela. Quando a mulher me olhou, eu creio que ela não tinha noção que eu era tão jovem. Ela sabia que eu era jovem, mas ela nunca perguntou a minha idade. Eu pensei que ela tinha perguntado pro José, mas não falou nada. Anyway, quando a mulher me olhou, ela fez assim, ó, esticou o olho e ficou olhando. Gente, eu não sei explicar o meu coração. Eu sou muito assim, sabe, de sentir. Meu coração gelou. Alguma coisa eu sabia que ia dar merda ali, mas vamos, né? Enfim, já tava ali. Quando a mulher me olhou de cima e embaixo... Oi, Fernanda, tudo bem? Prazer, Raquel. Nome da bendita Raquel. Aí eu falei assim, aí eu falei, o seu filho abraçou, blá blá blá, e fomos embora. Por isso também, muitas pessoas me perguntam, Fernanda, por que Peterborough? Porque a bendita morava em Peterborough. E aí viemos pra Peterborough. Quando você vem em qualquer país, você não tem referência de onde ir, quem é bom, quem não é, o que não é, não é? Você vai pra onde as pessoas te levam. Então, fui para Peterborough. Quando chegamos em Peterborough, antes de chegar em Peterborough, chegamos em King Cross. É como se fosse, gente, de Barueri para Barra Funda, entendeu? Ou de Barra Funda. Ou a Marginal, sabe a Tietê, para aquela estação de que pega o ônibus, um monte de coisa, o Tietê, né? Que você vai para vários estados do Brasil. É a mesma coisa. Aqui chama King Cross. Mas... eu fui no de trem, sabe? Como se fosse Barra Funda também. Gente, quando eu cheguei lá na Barra Funda, eu tinha dito a ela que eu não tinha muito dinheiro. Ela falou, não, tudo bem, eu trouxe só 150 libras, era o que eu tinha. E pra mim era muito. Chegou lá, eu não entendi, eu mostrei o dinheiro pra ela, ela olhou, pegou o dinheiro lá, eu não entendi, ela pegou um monte de notinha, pagou. Eu vi ela pagando a passagem com o meu dinheiro pra ela, pro filho dela, pra mim. Eu creio que foi também pro marido. Ela tava com um filho, mas era bebezinho, não pagava. Porque hoje eu tenho noção, eu dei 150 e ela me voltou umas notas, uma de 50 só, por aí, e uma... foi pouca, eu sei disso, porque aí eu vi ela dando, ela falou assim, aí ela pegou meu dinheiro e comprou a passagem, né? Bandida. Anyway. E ela falou assim, não, Fernanda, não tem problema, quando chegar lá você não vai precisar de usar muito, né? Que eu vou estar na casa dela, não, tudo bem, pelo menos eu ajudo alguma coisa, né? Chegamos em Peterborough meia-noite. Quando eu cheguei meia-noite, aí, gente do céu, ela falou desse jeito, Fernanda, olha, você não vai poder ficar na minha casa, porque eu não tenho casa, eu tô na casa da minha sogra. Eu quase infartei, eu disse, o quê? Falei, mas Raquel, você não disse que eu podia ficar na sua casa? Ai, gente, me deu vontade de chorar, mas aguentei firme, né? Aguentei na postura. Aí ela falou assim, olha, é o seguinte, a gente tava em Peterborough, né? Ela falou assim, olha, a gente vai passar aqui, tem um hotel que se chama, né, na Lincoln Road, é uma avenida aqui. Tem até hoje esse hotel lá. É um hotel, você vai ficar aqui, paga 45 libras por noite, 45 libras, por aí, 45. Tem que pesquisar. Que hoje em dia, né, é até mais caro. Mas ela disse, você fica aqui e amanhã eu venho te encontrar pra mim te mostrar a cidade, pra mim te mostrar as coisas. Ela foi embora. Gente, eu tava morrendo de fome, cansada e a vontade imensa de chorar, de falar com a minha mãe, mas eu nem sabia ligar. Nem tinha telefone. Doida, né? O que aconteceu? Ela foi embora, eu fui dormir, desesperada. Tem uma Bíblia branca, até hoje eu tenho. Eu de tanto ler aquele Salmo 21, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Né? De tanto eu ler, eu gravei esse salmo. E eu chorei desesperada, mas enfim, de tão cansada eu consegui dormir. No outro dia, ó, ela veio de manhã, ela foi levar o filho dela para ela tinha outro filho, né, que ele é especial, ele não andava na cadeirinha de roda, e o rapazinho, que hoje já é um homem, né, que eu vim trazer, que é o Levi, e ela veio me buscar, né, se eu mandar lá pra cidade, eu fui com ela no hospital pra ajudei a empurrar o carrinho, ela me mostrou onde era a cidade, eu jurava que ela ia vir me pegar e ia pra casa dela, né, não.
Ela falou assim, Fernanda, te mostrei hoje. Ela me levou, me mostrou onde era o lugar que eu comprava chicken chips. É uma caixinha de frango que era 1 libra, 99 centavos, 1 libra. E foi embora. Eu, pelo menos, andei na cidade, já descobri como que era, né? E ela foi, gente, eu fiquei agoniada, mas tudo bem, fui dormir, orei, né, e consegui dormir. No outro dia de manhã, cadê a pessoa? Das 7 horas, né, eu acordei 6 horas, das 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas e nada da pessoa. Eu comecei a desesperar. E quem sabe quando vocês ficam em qualquer hotel ou guest house, né, aqui, o check-out para você sair normalmente tem uns que é 11 horas, depende. Tem hotéis que assim começa das 10h30, tem outro que é às 11, outro da meio-dia. Esse era para você sair, era por volta entre 11 e 11h30. 11 horas a mulher não veio. Quando deu 11h30, a dona lá bateu na porta e fazia assim. Eu não entendia, não falava inglês, mandou eu sair. Um frio, pensa em um frio. Gente, vocês querem vir pra Inglaterra? Não venha em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quase o ano inteiro, né? Mas tem os meses que é o frio de lascar o couro mesmo. E esses frios começam em outubro, novembro, dezembro e janeiro. É os piores pra mim. E olha que eu tô aqui quase há 20 anos. Menina do céu, eu saí um frio de lascar o pau. Saí, fiquei andando pela redondeza, né? Só na frente de trás, na rua de trás, na da frente, fiquei o dia inteiro. Fui lá no negócio onde ela aprendi a me mostrar o negócio do franguinho, né? Que eu falei que eu comprei 1 libra, comprei o franguinho, comi e voltei. Aí eu paguei lá pra recepção pra mulher mais uma noite. O check-in pra você entrar normalmente é às 3 da tarde. Tem lugar que é 3, tem lugar que é 4, mas normalmente começa das 3 até as 4, depende. Nesse começava às 3. Voltei um frio, porque aqui no inverno, 3h30, 4 horas, às vezes 5 horas, já tá escuro quando fosse 10 horas da noite. Aí eu entrei, muito frio, paguei mais 45 libras. Praticamente eu tinha acabado meu dinheiro. Só tinha dinheiro essa noite, mas eu lembro que eu tinha 1 libra, que eu tinha um monte de moedinha e guardei. Gente, eu tava tão desesperada, tão agoniada, não tinha ninguém pra conversar. Eu não sabia, não podia falar com a minha mãe. E eu pensava, meu Deus, se eu morresse aqui, acontecesse qualquer desgraça comigo, como minha mãe ia saber, não encontrar nem meu corpo. Era isso que eu ficava pensando, né? Sabe o que aconteceu? Fui pro quarto, chorei, orei. As paredes aqui na Inglaterra é como se fosse papel, de papelão. Você faz qualquer coisa, o outro lado consegue ouvir. Gente, eu chorei tanto. Acho que o meu vizinho se incomodou e ele é meu amigo até hoje. O nome dele é Kawa. Ele é do Irã. Iraniano. Ele veio e bateu na porta. Tum. Quando bateu e falou em inglês, né? Oi, tudo bem? Por que você chora? O que aconteceu? E eu não entendia, né? Why do you cry? Why do you cry? Ele só falava isso. Why do you cry? Why do you cry? What's going on? Né? What's your problema? E eu não sabia, né? Por que você chora? O que tá acontecendo? Qual o seu problema? O que aconteceu? Ele perguntou qual a sua nacionalidade. What's your nationality? Eu não vou saber o que é isso. E ele perguntou qual a minha nacionalidade e ele viu em cima da minha cama tinha meu passaporte. Aí ele olhou e viu, aí eu mostrei, aí ele, Brasil, né, porque no passaporte tá Brasil. Aí ele disse, Brasil. Ele pegou minha mão, saiu me empurrando, me puxando, eu falei, pronto, vai me matar, vai me estuprar, e eu com medo. No início também resistente, ele olhou pra mim, né, e falou, calma, não vou fazer nada, mas em inglês, né, como é que você não entende, mas não sei, me deu assim no coração, eu falei, vai, vamos. E ele me botou no carro dele e me levou pro Bar da Liga. O Bar da Liga é um bar que tinha aqui, próximo da onde eu tava. E esse bar é um bar de portugueses. Quando eu cheguei nesse bar, o meu amigo Salu era dono. Então ele chegou e falou, Salu, essa menina que eu encontrei, ela é do Brasil. Eu, coitada de mim, nem falava uma palavra em inglês. Olha que eu falei, me no speak English. Parece aquele inglês Tabajara. Me no speak English. Me no speak English, Jesus Christ. Aí ele falou, tá-se bem. Eu falo português. Gente, olha a minha ingenuidade. É como se clareasse um túnel. Eu olhei e falei, nossa, você fala português? Ele falou, sim. Eu sou de Angola, né? Angola nós falamos português. Só que eu morei muitos anos em Portugal. Aí pronto, sentei com ele, meu amigo Kawa.
perguntou pra eles, porque eu chorava, eu expliquei, aí pronto, aí me deram o que comer, que eu tava com fome, expliquei pro Salu o que tinha acontecido, que eu não tinha onde ficar e o que com essa moça aconteceu. Todo mundo ficou indignado, até hoje tô indignado, mas eu agradeço tanto a ela, né, porque na vida, o que não mata fortalece. Eu acho que se ela tivesse, assim, deixado as coisas mais fáceis pra mim, eu acho que eu não teria suportado tanta coisa que eu suportei, tanta coisa que eu aguentei, e fez eu querer mais e mais as coisas, né? Porque infelizmente, quando as coisas não saem como você quer, a tendência, não vou dizer todo, mas a tendência das pessoas desistirem logo, ou voltar pro seu país, ou falar isso não é pra mim. Pelo contrário, eu sabia, a única coisa que eu tinha certeza que pro Brasil eu não voltaria daquele jeito. Eu tava cheia de dívida, pego dinheiro pra poder vir. Como é que eu podia voltar do Brasil, misericórdia? Mas a única coisa que eu sabia naquele momento, que eu ia dar a volta por cima. Se vocês querem ficar sabendo o que aconteceu depois, fica ligadinho no próximo vídeo. Beijos, tchau!